eu por acaso lembro perfeitamente deste dia ainda hoje, porque lembro-me que eu acho que isto é na primeira ou na segunda classe, já não tenho bem certeza, mas da professora ser muito exigente connosco e pôr-nos ali todos perfilados para a fotografia e eu não parar quieto e o fotógrafo sempre a mandar-me quieto que eu não conseguia tirar a fotografia e então a professora substituiu o livro com um livro de banda desenhada que se consegue ver na fotografia, que era para eu ver se me conseguia entreter e parar quieto um segundo, que é um problema que os meus pais ainda se queixam nos dias de hoje, e pronto, e fala disso da primária. Lembro perfeitamente deste dia. Isso era onde? Em que escola? Pois, eu andei nos Maristas no início e depois mudei ali para uma escola ali na zona do Fluvial, não sei em qual das duas será, ou as Maristas ou depois a escola primária ali do Fluvial. Afonso Seixas Nunes é padre jesuíta, nasceu no Porto em 1973, entrou na Companhia de Jesus com 25 anos, em 1998, foi ordenado em 2010, trabalha hoje nos Estados Unidos, na Universidade de St. Louis, no Missouri. É formado em Direito e Filosofia e em Teologia e é também mestre em Direito Internacional pela London School of Economics e doutorado em Direito Internacional Humanitário pela Universidade de Essex. Um grande currículo, sem dúvida, a que se acrescenta o facto deste padre jesuíta ter-se especializado em questões de inteligência artificial em contexto de guerra e terrorismo, sobretudo nas implicações legais e éticas. Eu sou o Bernardo Ferrão, também nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Padre Afonso. Sou eu. Trato por Padre Afonso, por Afonso, somos da mesma geração. Sim, Afonso está ótimo, pode ser padre, pode ser Afonso, tratamento por tu. Tudo. Ok, então Afonso, que é como tenho tratado todos os meus convidados. Claro, acho muito bem. Aqui deste podcast. Como é que é isto de ser padre jesuíta? Como é que surgiu esta vocação? Pois, eu acho que cada um de nós jesuítas tem assim uma história muito particular, mas eu acho que a minha relação com Deus sempre foi uma coisa que me atraiu desde miúdo, mas pensar em ser padre não me lembro bem. Há um amigo meu que no segundo ano de Direito, o Filipe Anacoreta, que entra para os dominicanos, e eu acho que na altura foi uma grande interpelação para mim. Depois, o Filipe Anacoreta Correia, que é hoje vice-presidente da Câmara de Lisboa. Exatamente, também da geração 70, também Sim. do Porto. Pronto, e estudámos Direito juntos. O Filipe houve ali um momento que entrou para os dominicanos. E depois também vieram os namoricos, não é? E assim a pessoa que eu achava que ia ser a mulher da minha vida, ela achou o contrário e ela é que me disse que eu tinha vocação para ser padre e não para casar. Pronto, o problema aqui é que ela teve razão. Pronto. Pronto, mas foi um desgosto de amor que o levou aos jesuítas? Não de todo, senão já tinha sido vomitado, mas não. Mas pronto, ela começou-me a chamar a atenção para determinado número de coisas, é verdade, mas eu entrei passado 2 anos, acho eu, e foi um processo relativamente rápido, porque eu estava no último ano de Direito. E pronto, e o professor Azeredo Lopes foi assim uma pessoa que me marcou muito como professor e entusiasmar-me para uma vocação no Direito Internacional, e eu tinha concorrido para ir fazer, não sei se era o mestrado, se era o doutoramento na Holanda, e depois desisti porque percebi que queria era ser padre. Foi um grande choque, lembro perfeitamente onde é que estava. Foi um grande choque para quem? Para mim, porque eu vinha da Católica, contudo, portanto, estava a sair das aulas, ia sozinho em direção ao Campo de Foz, Rua do Crasto, e insatisfeito, estava a conseguir tudo o que tinha sonhado e ao mesmo tempo muito insatisfeito, e lembro de me perguntar a mim próprio, mas afinal o que é que tu queres? E ter percebido, ter dito a mim próprio, eu quero ser padre. Fui a correr para casa num desespero,
lembro que telefonei ao jesuíta com quem tradicionalmente me confessava, ou conversava de vez em quando, e ele disse-me até que enfim, mas pelo visto as pessoas davam conta, exceto eu, portanto... Toda a gente já sabia. Não sei se toda a gente sabia, e eu pelo menos não sabia. Até houve uma fase ali no curso de Direito que tive uma crise muito violenta de fé, que me afastei, portanto... Mas de facto, assim, o ideal de Jesus Cristo e doar a vida pelos outros, isso era sempre uma coisa que me atraía imenso. Agora... E estávamos em que ano? Ora, nós estamos em 98. Estávamos nos anos 90. Vamos voltar um bocadinho atrás desses anos. Portanto, o Afonso, tu nasces em 1973, nasces no Porto. Como é que era o teu ambiente familiar nessa altura? A família era uma família mais conservadora? Como é que conseguirias descrever esse início da tua vida e essa geração? Então, filho de pais divorciados, quando eu tinha 5 ou 6 anos. Que na altura era uma coisa... Sim, pronto. O que é o pronto? Não pronto, vamos desenvolver quer muito. dizer, não é a situação mais agradável para um filho viver, não é? Portanto, os pais separados, o meu irmão Pedro mais velho que eu, 5 anos, e... O meu pai estudou interno no Colégio das Caldinhas, mas afastou-se e tinha uma posição muito crítica relativamente à Igreja e dizia que os jesuítas eram os únicos que eram bons. Portanto, eu nunca quis conhecer os jesuítas na vida, porque achava que se eles fossem tão bons, o meu pai não seria crente na minha inocência. E pronto, e a minha mãe também não era assim uma pessoa muito praticante e, aliás... Eu começo a ir por causa de uma amiga minha, aquelas coisas típicas ali daquela zona, ia à missa e começou-me a puxar, eu comecei a ir à missa, nem sei muito bem se sabia onde é que ia. Eu acho que a minha primeira oração é que a missa acabasse depressa. Lembro perfeitamente durante a homilia de rezar para que a missa acabasse depressa, portanto, eu ainda hoje percebo as pessoas desde a minha primeira oração e... Os padres às vezes gostam muito de se ouvir e fazem missas muito longas, é isso? Pois não sei. Isso acontece a muita gente que fala para públicos, não é? Sim, eu não gosto de me ouvir a mim próprio. Eu até tenho uma dificuldade com entrevistas e conferências, etc. Mas enfim, mas depois, pronto, Cristo Rei, grupos, ali nos Dominicanos do Porto. O que é que os teus pais faziam? Portanto, a minha mãe era professora de Química no Garcia e o meu pai era arquiteto, pronto, mas eu zero jeito para o desenho e zero jeito para a Química, portanto... Mas era uma família, portanto, estes anos, os anos 70, finais dos anos 70, eram anos muito quentes politicamente, sim, não é? Sim, portanto, sim. Mas achas que no Porto essa intensidade política se vivia muito? Tu lembras-te disso? Talvez não tanto com a minha mãe. O meu pai é uma pessoa, talvez, das pessoas mais cultas que eu conheço e sempre a ler e portanto... o falar da situação do país e da situação política, etc., era uma coisa comum à mesa. O meu pai tinha tem um culto da mesa muito grande, portanto, ali falar-se do dia-a-dia das situações políticas. Como se costuma dizer, à mesa não se envelhece. Exato, pronto, mas assim... E, portanto, lembro perfeitamente, sobretudo naquele tempo quente da eleição do Mário Soares como Presidente da República, de irmos para a Avenida da Liberdade, lá com... acho que é a única campanha política que eu me lembro do professor Freitas do Amaral. Não é? Mas iam apoiar o Freitas do Amaral? Sim. Acho que isso nunca se questionou em casa. Os meus pais nunca... Porquê que nunca se questionou? Não, os meus pais discordavam em tudo, mas nessa matéria estavam de acordo e portanto, não sei porque, não sei, eu acho que a família do meu pai teve ali o tempo do 25 de Abril não foi um tempo muito favorável e, portanto, acho que a ideia da esquerda era assim uma coisa muito... Lembro perfeitamente da minha avó, só de se falar no Partido Comunista já ficava a tremer. Portanto nunca me lembro de haver um discurso de ponderação à esquerda, não é? E os miúdos seguem um bocado dos pais e, portanto, claro. Eu adorava. Lembro-me que a minha mãe já se cansava comigo de cantar o hino para a frente Portugal, e a minha mãe dizia, chega, também não é preciso estar a cantar isso todo dia, de manhã à noite.
E isso lembro-me assim de grande emoção, mas sim. Mas, e tu tornaste politizado de certa forma ou nunca ligaste muito a essas questões? Não, eu gosto imenso de seguir a questão. Hoje não sigo muito a situação política em Portugal, sigo mais o sítio onde estou e sobretudo... Também não está muito apetecível. Quer dizer, depende da perspectiva, não é? Tu não me puxes pela língua, porque eu como padre nunca falo de política, e isso é que é a grande transição desde que fui... Mas aqui é para falar à vontade, podes falar de política. Pois é, mas eu acho que como padre, pronto, é mais delicado, porque lido com pessoas de todos os quadrantes e pronto, e não quero que as pessoas vejam que o padre puxa mais ali, puxa mais lá. E depois acho que, com todo o respeito, e não, com isto não é uma crítica, mas, por exemplo, desde o processo do nosso ex-primeiro-ministro José Sócrates, por exemplo, tive uma reação muito violenta contra Portugal porque deixei de votar. Que já tenho amigos meus que ficam furiosos comigo por dois motivos. Primeiro, porque não sei como é que manifesto o meu desagravo perante a situação da justiça portuguesa, senão não votando. Ou seja, como é que nós temos um ex-primeiro-ministro acusado dos crimes de que o engenheiro José Sócrates foi, e estamos a riscos de que os crimes se prescrevam sem haver uma decisão da justiça. E eu por isso preferia, neste momento, que a justiça portuguesa considerasse que o José Sócrates é inocente, do que assistirmos a estes crimes todos a prescreverem porque a justiça não funciona a tempo. E depois, eu acho que é o quarto milagre de Fátima, ninguém fala, porque... Em Inglaterra, eu vivi 12 anos em Inglaterra, vi uma quantidade de políticos a serem condenados pela justiça, Boris Johnson para falar do último, tivemos o presidente Mitterrand e o presidente Sarkozy a serem condenados pela justiça francesa, temos o presidente Trump debaixo desta investigação criminal, e em Portugal só temos políticos honestos, que é uma coisa, só pode ser atribuído à intervenção divina, e eu acho isso extraordinário. Que todos os políticos em Portugal escapem à regra, uma coisa que só pode ser por intervenção divina. E eu acho... Mas isso molda a tua identidade política ou não? Quer dizer, eu acho que nós assistimos nos últimos anos a alguns atrevimentos da classe política, quer da direita à esquerda, em que a falsificação de habilitações académicas, ministros que afinal não tinham isto e que tinham aquilo outro, exames feitos ao domingo. Portanto, molda-me no sentido do desgosto que quase a população tenha que berrar para que um ministro se demita e que não tenha a honra de se demitir quando percebe que falsificou habilitações académicas. Isso a mim faz muita confusão. Não vejo que da direita à esquerda, as coisas estejam melhores num lado no outro. Achas que a direita padece dos mesmos problemas neste momento? Acho que neste momento padece. Acho que Portugal vive um cenário de um quadro do rótico do seu fim de vida, que é aqueles cinzentos e aqueles pretos, porque acho que neste momento, até como cidadão português, não vejo que da esquerda à direita, passando por iniciativa liberal, etc., haja alguém em que os portugueses se revejam como dizer, não, eu confio nesta pessoa e acho que pode levar Portugal para a frente. Acho que há, a nível, pelo menos sempre que eu volto a Portugal, o que eu sinto é um descontentamento crescente na confiança da classe política. É a minha percepção de quem vem de fora. Pode ser que eu esteja errado, mas quer dizer, no âmbito de amigos meus e próximos, sei lá, quando celebro missa, o descontentamento das pessoas, quando atendo no confessionário, etc., há um descontentamento muito grande com a situação portuguesa, não é? A carga... Há pouco dizias que um padre, ou tu como padre, não gostavas muito de falar de política, mas já tivemos na história padres até bastante politizados e com intervenção política. E deu sempre ao torto. Sim, é por isso? É. Sim. E eu acho que, quer dizer, eu posso falar como cidadão português. Em que caso é que deu para o torto? Eu acho que... Eu, como padre, tenho a função de servir a Igreja e estar ao serviço das pessoas, seja num regime mais vermelho, amarelo ou azul. Mas um padre não vive numa cápsula, não é? O padre... Não vive. O padre mas não vive. Está com os fiéis, por exemplo, que sentem na pele, muitas vezes, a ação ou a inação da política. Claro. Dos políticos. Claro.
mas nós estamos lá para apoiar as pessoas, não para o que for preciso. Agora, eu acho que foi um erro muito grave, e na história portuguesa temos isso, sobretudo no registro da ditadura, que é a figura do padre substituir a consciência das pessoas. E eu não acho que, pela minha figura de padre, que pode ter um certo impacto social ou até ético na vida das pessoas, eu tenho que insinuar ser mais para a direita ou mais para a esquerda, e, portanto, mesmo no âmbito dos meus amigos mais chegados, que tenho pessoas mesmo com papel de intervenção na política portuguesa, eu nunca digo exatamente o que é que penso ou deixo de pensar. Sim, tivemos padres mais à esquerda com intervenção, tivemos recentemente o padre que era muito próximo de André Ventura e que também fez várias declarações polémicas, e portanto isso tudo achas que é criticável? Quer dizer, não quero estar aqui a criticar especificamente pessoas, mas na minha posição como padre, eu acho que os padres devem se abster de uma intervenção política. Acho que todos nós somos obrigados a ser seres políticos, ou seja, de manifestar o bem da sociedade portuguesa e contribuir para isso. Agora, eu sinceramente sinto que na minha posição de padre não é só na questão da política. Por exemplo, eu dou aulas de Direito Internacional, direito ao uso da força, portanto nos conflitos agora Israel-Hamas, os alunos às vezes tentam perceber o que é que eu penso, e a minha atitude é nunca dizer o que eu penso, porque acho que a capacidade de um aluno ou de uma pessoa por consciência própria chegar, olha, eu acho que é mais para a direita ou mais para a esquerda, faz parte da liberdade das pessoas. Sim, mas um padre que é professor de Direito Internacional e que fala de Israel e do Hamas, quer dizer... Tem opinião própria. Tem opinião própria, obviamente certeza. Há ali uma diferença entre o que representa Israel e o que representa Hamas e o espectro político que está, ou que representa cada uma dessas forças. Deixa-me voltar um bocadinho mais atrás. Há pouco contavas-me como é que percebeste que tinhas a tua vocação para ser padre. Como é que esse trajeto foi sendo feito? Portanto, tu lembras de contar aos teus pais que querias ser padre? Como é que isso foi? Isso é difícil de esquecer. Assim, lembro-me perfeitamente de um e do outro. A minha mãe reagiu muito mal, pessimamente, aliás, e não me falou durante os 2 primeiros anos da vida da companhia. Portanto, nem natais, nem anos, nem coisa que por lá passasse. E quando falava era sempre muito rápida e ligeiramente seca, mas depois... deu a volta muito grande e, assim, na altura que eu estava em Roma, curiosamente, portanto, eu vivia muito próximo da Igreja dos Dominicanos, mas onde eu gostava até de... A Igreja dos Dominicanos é a Igreja de Cristo Rei. De Cristo Rei, sim, ali na Marchal, pronto, porque era perto de casa, mas... Muitas vezes, quando saía da Católica, parava ali um bocado para rezar na Igreja dos Carmelitas, em Sousa Rosa, no Marchal Saldanha, já não sei qual das ruas é. E, curiosamente, a minha mãe, um dia super revoltada com a minha vocação, entrou na Igreja dos Carmelitas e acho que teve ali uma experiência de grande pacificação. E depois a minha mãe contar-me, eu nunca disse à minha mãe que era... E a minha mãe foi para lá para uma determinada posição, que era exatamente onde eu rezava, pedir a Deus que a minha mãe aceitasse a minha vocação. Portanto, foi um processo muito especial. O meu pai, apesar de se considerar agnóstico, teve a reação contrária, não é? A minha mãe mais crente e praticante, e depois a minha mãe geralmente vinha comigo à missa e rezávamos todas as noites, etc. Mas o meu pai, curiosamente agnóstico, quando eu lhe disse, meu pai ficou assim um bocadinho preocupado ao início, mas depois foi a pessoa que mais me apoiou e disse-me: se o Afonso acha que é aí que vai ser feliz, vai ter todo o meu apoio, não sei o quê, e de facto, e assim foi. Mas esses eram anos de abertura no país, eram anos de desenvolvimento, eram anos que havia muita coisa nova, isso não te fez balançar? Sim, eu lembro-me... Há pouco falavas-me da tua paixão, quer dizer, certamente sim. Foram anos, provavelmente, das primeiras saídas à noite. Não, aos 25 já levava um grande caminho de saídas à noite, mas sim, eu acho que, não sei, a minha grande dificuldade em decidir foi, eu adorava Direito Internacional e perspectivava-me ali, e depois decidi por uma vida em que tinha que decidir entre o Direito e a vida consagrada, e portanto aí eu lembro, foi um processo mesmo muito difícil para mim decidir, mas depois percebi claramente que onde eu sentia que o caminho da felicidade era entrando nos jesuítas, que foi outra surpresa, não é? Porque eu nunca quis nada a ver com os jesuítas,
mas depois nesse período que tive uma grande crise de fé, entrei pelo CREU, portanto o Centro Universitário dos Jesuítas no Porto, entrei por lá dentro e pronto, e falei com o primeiro padre que me apareceu na frente e gostei, senti-me super respeitado, que estava a ser ouvido, pronto, e tive ali um ano de discussão forte da fé, onde é que Deus está. E o que é que os jesuítas têm de diferente? Ora bem, não sei se serei eu a pessoa adequada para responder essa pergunta, mas eu acho que os jesuítas chocam muito determinadas fações da sociedade portuguesa, sobretudo aqui no Sul, em Lisboa, porque não temos medo de questionar a ciência. Pronto. E os jesuítas, desde o início, nós fomos formados por Santo Inácio para haver um diálogo contínuo entre a fé e a ciência, ou a fé e a cultura, conforme lhe queiramos chamar, e, portanto, os jesuítas envolvidos na ciência, na medicina, na física, na astrofísica, no campo da inteligência artificial, como eu estou, faz parte desta descoberta da verdade, o que é a verdade, como é que conseguimos informar as pessoas de forma rigorosa e, portanto, às vezes passamos por padres menos piedosos e devotos, porque não andamos a falar tanto do interior. Mas parecem padres mais livres, mais ligados à sociedade. Mais... Sim, há quem lhes chame liberais, o que é um grande erro, mas eu acho que é um grande sentido de liberdade, sim. Porque quando pensamos na figura do padre, pensamos no padre com... gordo. Isso eu estou-me a aproximar. Gordo, com caspa e cabelos brancos. Era o meu terror de ir para padre. Não, eu não ia fazer essa descrição, mas estás à vontade para fazê-la. Mas é verdade. Não, mas o padre que está na sacristia e que passa ali o dia à espera da próxima celebração, da próxima missa, etc. Sim. E olhando para ti, és um padre diferente, que é um padre com este currículo que não está propriamente sempre a dar missas, dá aulas. Eu celebro missa todos os dias. Sim, está bem, mas não dás várias missas por dia. Não... Sim, nisso a minha atividade pastoral como padre é muito mais limitada que um padre normal, isso é verdade, sim. E isso os jesuítas aceitam, permitem e até incentivam? Suposto. Sim. É suposto? É suposto no sentido que, portanto, nós chamamos aquilo que nós chamamos o apostolado intelectual e, portanto, a companhia sempre teve um grande interesse de ter homens preparados para a cultura e para as questões do dia-a-dia, como há outros jesuítas que se revêem mais no trabalho de paróquia e há outros jesuítas dedicados a colégios, a centros universitários. Não existe, é uma estratificação, portanto, eu percebo que as pessoas olhem para o meu currículo e vejam um jesuíta diferente, mas entre nós jesuítas tanto faz se é padeiro ou se produz inteligência artificial, e é mesmo assim, não estou aqui a vender que os jesuítas, quer dizer, para o meu provincial em termos de obediência e da missão que eu faço, é irrelevante se eu tenho doutoramento ou não, e portanto nisso também somos muito, digamos assim, terra a terra, mas eu percebo, não é? Eu ontem dei uma conferência e a primeira pergunta que eu apanho em todas as conferências, na primeira aula que dou é: o senhor é mesmo padre daqueles padres ou anda aqui metido no tema da guerra e não sei mais o quê? Pronto, portanto, eu percebo, e eu acho que até escolhi um bocadinho o campo da guerra, não só porque o Papa Bento XVI, na altura, tinha pedido especialistas no âmbito do direito da guerra, do direito internacional humanitário, e, portanto, o provincial, na altura, perguntou-me se eu estava disponível e eu disse que sim. Mas a questão de ter resolvido para a inteligência artificial, para microdrones, portanto, a minha área de investigação é robótica militar autónoma, foi um bocado porque eu quero mostrar às pessoas à minha volta que os padres envolvem-se em tudo e que Deus pode falar de todas as formas e feitios. E, portanto, eu também acho que fala pela inteligência artificial, também fala no contexto da guerra, portanto, foi por aí. Mas eu sei que choca, mas é propositado. Mas são mundos novos, por exemplo, da inteligência artificial, muito... desafiadores, porque trazem, de facto, coisas muito interessantes, importantes, etc., mas representam também, ou podem representar também, muitos perigos, não é? Sim. O que é que te levou a interessar-te pela inteligência artificial e que perigos é que achas que podem vir daí? A inteligência artificial foi, por acaso, uma coincidência. Quando eu estava a escrever a proposta de doutoramento, na universidade eu fui aceito em 2 lugares e uma das professoras que seria a minha supervisora disse-me assim: Afonso, já estou um bocado cansada de teses na área dos drones, o Afonso se refere aqui à inteligência artificial, vamos pela inteligência artificial. Portanto, veio assim um bocado por coincidência e depois eu comecei a investigar, comecei a achar imensa graça, sobretudo entre o fascinante e o desafio, não é? Tu disseste aí há bocado assim,
tem coisas espetaculares, mas depois também tem aqui perigos. Eu acho que são mais desafios. Nós associamos sempre o progresso a uma questão do perigo. A inteligência artificial claramente coloca... Não, perigos no sentido quando a inteligência artificial permite que eu pegar no Afonso e pôr o Afonso a dizer outra coisa completamente diferente. Sim. Quer dizer, isto é uma visão muito reduzida da inteligência artificial, mas há perigos destes que são reais, não é? E que já aconteceram e estão provados. E, sim. As chamadas deepfakes, essas coisas todas, não é? Sim, e no campo da guerra, então isso é elevado ao cubo. Mas eu acho que são mais desafios e depois... Eu acho extraordinário porque no campo, depois a inteligência artificial tem várias dimensões, no campo especificamente da guerra, a sensação que eu tenho é que estamos a chegar ao período em que a humanidade começa a ficar cansada do próprio erro humano. E, portanto, estamos à procura do robô perfeito, que substitua os soldados no terreno, etc., e que seja ainda melhor do que o humano no campo de batalha. O problema é se esse robô perfeito um dia substitui o humano eu acho que estamos longe... em domínio, domina o humano. Pois, esse talvez seja... Embora eu acho que as pessoas confundem, começam a pensar nos cenários de Terminator e estamos longe de chegar a essa fase, mas de facto a inteligência artificial no campo de batalha levanta imensos problemas relativamente à imprevisibilidade dos resultados, ao problema da responsabilidade, ao problema da programação, pronto, mas eu acho que é uma área fascinante por sabermos tão pouco. Portanto, como sabemos tão pouco, eu lancei-me à piscina da inteligência artificial, mas eu sou um bocado maluco nestas questões e, portanto, pronto, fui para lá. Mas, enfim. O facto de teres dedicado tanto a esta parte científica... certamente tirou espaço à prática da Igreja. Isso foi propositado ou não? Não. Foi para não estar tanto tempo ligado a... Não, porque eu cumpro a minha vida. Portanto, um jesuíta tem coisas obrigatórias no seu dia, que é... Nunca houve dúvidas? Não, há dúvidas todos os dias. Portanto, eu acho que, aliás, o Papa disse uma coisa que eu me revejo completamente. Pode haver outros colegas meus sacerdotes que não concordem, mas eu acho que quando o Papa refere que nós vivemos de crise em crise, é mesmo verdade. Eu não posso ajudar uma pessoa na descoberta de Deus se eu próprio não tive dúvidas ou crises. Portanto, temos dúvidas todos os dias. Agora, há a experiência do cristianismo e a experiência de Deus que vamos fazendo que, de facto, confirma este lugar. É impossível, quer dizer, não é uma coisa que eu meta na cabeça. Agora, há coisas obrigatórias na vida de um jesuíta, portanto, a celebração da missa e a oração diária e o exame de consciência e, portanto, isso fazemos todos. Mas não está preguiça de vez em quando? Ter que fazer a celebração? E depende das fases. Depende das fases. Há assim fases que eu até digo, deixa-me rezar aqui 3 horas e eu afastar-me do gabinete. Há outros dias que eu que sinto a tentação contrária de dizer assim, tenho tanto trabalho, não vou parar aqui. Pronto, mas a celebração da missa para mim é muito sagrada, é onde eu me encontro, portanto isso aí não há problema nenhum. Eu só acho que na vida de um jesuíta, a minha vida, quando outro jesuíta vai para o colégio ou não sei o quê, a minha vida encontra-se com a investigação, mas pronto, não é assim tão radicalmente diferente. Agora, dúvidas, questões... como é que Deus se compatibiliza com a existência da inteligência artificial ou a superinteligência, como alguns querem falar. Pronto, vamos pensar sobre isso, vamos estudar sobre isso, vamos ver como é que é. Portanto, é espetacular, eu acho. E há uma altura em que vais para fora, vais para o estrangeiro. Isso é porque não, aqui em Portugal achaste que não estavas a conseguir... Não, o termo eu achar ou eu pensar na Companhia de Jesus não existe, não é? Portanto, o nosso voto mais característico é a obediência, portanto, isso, quer dizer, eu não vou para um sítio sem... Não, mas eu falo, por exemplo, nesta parte mais dos mestrados que tiraste... Isso é tudo decidido pelos superiores. Ok. Pronto, portanto, eu fiz a teologia em Roma, depois fui para Londres
fazer o fim da teologia, o mestrado em teologia Portanto, tens que pedir autorização para fazer isso tudo. Sim, até é sugerido pelos superiores muitas vezes, né? E portanto depois, no seguimento destas conversas, o provincial disse, vamos com, olha, o que é que tu achas, e perguntou-me queres voltar ao direito internacional, era importante para a igreja e tal. O que é o provincial, para quem não sabe? O provincial é o superior dos jesuítas em Portugal, nomeado por Roma, etc. E eu disse que sim, mas que achava, para voltar atrás, não é? Já era jesuíta há 11 anos, a minha formação toda na área da filosofia, das humanidades e da teologia. Eu disse, eu tenho que fazer aqui pelo menos um mestrado que me permita reatualizar, não é? Porque o direito internacional é um bocado como a medicina, muda rapidamente. Pronto, e eu concorri, estava cheio de medo de voltar ao direito, concorri para um único mestrado, para uma das melhores escolas no Reino Unido, ou também do mundo, a London School of Economics, e a rezar para que não entrasse. Mas entrei, pronto, e tive o azar de entrar. E, portanto, Deus não te ouviu. Pronto, e então, não me ouve muitas vezes, mas pronto, ia só por um ano. Depois 2 professoras convenceram-me que eu devia ir para doutoramento, consultei os meus superiores disseram que achavam muito bem que eu fosse para doutoramento. Pronto, e fui para doutoramento, depois terminei o doutoramento, achava que vinha para Portugal e fui convidado para ir e ser investigador em Oxford. Lá fui eu para Oxford dar aulas e ser investigador. Depois recebi propostas de trabalho nos Estados Unidos e aqui fui eu. Agora, e gostas de viver fora de Portugal ou tens saudades do país? Eu não sou muito de ter saudades, mas quando chego a Portugal noto uma coisa que é espetacular, é a falta que o oceano me faz. Isso, quando me encontro ali no mar, assim, mesmo só a contemplar o mar, mesmo na chuva do Porto, é uma coisa que me enche a alma. E irritas-te com alguns atrasos do país ainda? Ou não os sentes muito? Pois, eu venho por tempos muito limitados. Não é? Mas quem vem de fora normalmente faz sempre muitas comparações. Quem está há muito tempo lá fora... Eu agora, estando nos Estados Unidos, faço comparações positivas, não é? Porque acho que Portugal, por exemplo, ou qualquer europeu, mas Portugal em particular, nós temos muito o sentido da história, da civilização, e somos cívicos. Às vezes os americanos extravasam um bocadinho nessas concepções, mas a minha apreciação é positiva. Pronto, há coisas em Portugal, funcionamento de serviços, etc., que lá fora é tudo muito eficiente. Já no Reino Unido era, mas eu vivi 3 anos em Itália e bem-aventurados os serviços portugueses. Portanto, isto também depende para onde é que vamos. E nos Estados Unidos, claro, há muito dinheiro, é tudo muito dinâmico, a investigação super apoiada, mas sim, mas a minha vida, a parte difícil é a solidão. A solidão é super pesada. Mas isso faz parte de ser-se padre ou não? De alguma forma, sim, não é? Há uma componente. A minha é crescida como investigador num país estrangeiro, em que na minha comunidade somos 17 somos professores universitários, mas assim, um grande bloco na parte da filosofia da teologia, depois muitos matemáticos. Por acaso a minha comunidade tem muitos matemáticos e tem um que é professor da Faculdade de Medicina. Mas pronto, também pela minha tipo de investigação, depois também não vou estar a falar de drones e de guerra a toda a hora que estou com os outros jesuítas. Portanto, também há uma carga solitária e depois culturalmente somos diferentes, não é? Somos muito diferentes. E pronto, e a cultura norte-americana é muito individualista, portanto, às vezes... É isso que mais te choca nos Estados Unidos, na tua vivência... essa cultura individualista? Sim, o formato XXL foi a primeira coisa que tudo é enorme, não é? Até as pessoas são enormes. E a questão de se não tens sucesso, o país abandona-te praticamente. Sim, abandona-te e somos despedidos na mesma hora que fomos contratados, não é? Portanto, é tudo uma questão de produção de resultados, de avaliações, tudo é avaliado. E portanto, quer dizer, ser padre nesse momento não conta para nada, até conta como negativo, não é? Que é este padre que vem para aqui dar aulas sobre isto e não sei o quê. Portanto, as pessoas, claro, olham às minhas habilitações e eu passei por todo o processo de entrevistas, muito bem, mas depois eu até sinto no dia-a-dia que há assim uma certa resistência, mas pronto. Mas tu há missas nos Estados Unidos? Tu celebras essas? Eu celebro todos os dias. Para americanos? Para americanos, sim. Celebro às vezes uma vez por semana na Faculdade de Direito, portanto, na grande maioria são alunos americanos, há uns estrangeiros, mas poucos católicos, no âmbito dos alunos que não são norte-americanos. E depois tenho uma paróquia ao domingo, portanto, onde vou celebrar, que celebro num hospital para idosos
de camadas de um extrato social bastante baixo. Eu gosto muito de lidar com os mais velhos. E pronto, e depois durante a semana às vezes tenho missa em casa, outras vezes também celebro mais vezes na faculdade, depende um bocadinho também do dia, das aulas, de horas de gabinete, etc. Pronto, é assim um bocado. Mas eu perguntava-te há pouco sobre estes regressos que fazes a Portugal e sobre essas comparações que se fazem, no fundo para perceber se Portugal está, em tua opinião, atrás daquilo que tu esperavas que Portugal, onde Portugal podia estar hoje, depois destes quase 50 anos de democracia, que cumprimos agora no próximo abril. Sim. Qual é que é a tua visão do desenvolvimento do país desde esses anos 70 até agora? Pois, eu noto isto, até vou fazer aqui uma análise muito ligada ao que eu faço, porque, por exemplo, nomeadamente quando estive em Oxford, depois fui convidado para ficar nas comissões de admissão aos alunos de mestrado na escola onde eu estava a dar aulas e a fazer investigação, e eu noto... Talvez as pessoas mais novas que estejam a ouvir este podcast não vão gostar do que eu vou dizer. Eu noto que houve um desinvestimento profundo desde a nossa geração até hoje a nível da educação. Os alunos portugueses eram alunos que triunfavam lá fora, que rapidamente eram admitidos nas melhores escolas, os nossos académicos, etc. Hoje em dia, claro que há sempre alunos que são ótimos e que brilham em qualquer lado, mas eu noto, por exemplo, a resistência a ter alunos portugueses. Hoje, por exemplo, a nível de inglês, o aluno português não é considerado um bom aluno. A não ser que venha, pronto, como alunos excepcionais cá em todos os países, não é? Mas isso é em Inglaterra, por exemplo? É em Inglaterra, que é o país que eu tenho mais experiência, porque estive lá 12 anos e muito ligado sempre à parte mais de... E o aluno português não é bem visto? Não. E nós éramos. Mas isso é muito mau. Por exemplo, a qualidade do nosso inglês baixou muito, a capacidade dos alunos escreverem também baixou, a capacidade de um aluno argumentar, por exemplo, ao direito, que é fundamental, baixa, mas, por exemplo, eu venho, por acaso o ano passado, e este ano não vou conseguir, mas eu venho dar sempre um curso à Católica no verão, sempre nas áreas destas da tecnologia, e, por exemplo, metade dos alunos são sempre estrangeiros, outros são portugueses, e por acaso tenho tido sorte, porque noto que os alunos portugueses escrevem bem, pensam bem, quer dizer, os alunos que eu apanho. Portanto, não tenho muito esta percepção, mas em percepção geral lá fora, quando se faz os requerimentos que temos que procurar nos alunos, os alunos portugueses falham sempre, são raríssimos de entrar. E, portanto, eu acho que, por exemplo, a nossa geração tinha isto, não é? Nós tínhamos aquele ensino tradicional com as professoras a darem-nos na cabeça, aquele velho regime, e eu acho que hoje em dia a educação é fraca, para ser honesto. É muito fraca, eu acho. E podemos dizer que é culpa da tecnologia, porque os miúdos estão agarrados ao telemóvel, não sei o quê, mas não é só em Portugal que estão agarrados ao telemóvel, não é? Portanto, na Alemanha e na Holanda e no Reino Unido também estão agarrados ao telemóvel. Agora, eu acho é que toda a programação do sistema de ensino, o nosso ensino, e eu fui amigo do ex-ministro da Educação, Tiago Rodrigues, e de facto nunca mais o encontrei, gostava de o encontrar, porque de facto temos pontos de vista de ver a educação portuguesa completamente diferentes. E agora vimos os resultados do PISA e são de facto muito, muito impressionantes, pela negativa. Deixa-me perguntar-te outra coisa. Tu também fizeste celebrações em Portugal, e certamente muitas, e portanto conviveste com muitos fiéis portugueses. Sim. E isso também, de certa forma, não sei se pode pensar nisto desta forma, mas houve uma alteração na forma de estar na igreja por parte dos portugueses desde esses anos 70 até agora, ou não? Há um afastamento, não há? Pois, é o que eu digo, eu vivo fora de Portugal há 18 anos, não sei se tenho muita noção do que teria outro jesuíta que vive cá em Portugal. Agora, eu noto uma igreja mais descontraída, graças a Deus, muito mais informada, portanto eu acho que os leigos hoje querem saber um bocadinho de teologia, querem saber isto, não sei o quê, portanto mais informados e muito mais participativos. Portanto eu acho, quer dizer, olhando à geração dos meus pais, que era ir à missa e acabou, hoje há as equipas de casais disto e não sei o quê, não é que não existissem na altura, mas eu acho que hoje são muito mais frequentes, acho que os leigos muitíssimo mais empenhados, eu tenho assim um grupo ali... Mas é uma igreja mais permissiva para algumas...
novidades sociais ou para algumas questões sociais que hoje em dia são mais evidentes? Não sei se é mais primitiva ou mais humana. Às vezes há pessoas que dizem que é mais permissiva e que a Igreja está a perder o seu trilho. Outras vezes eu pergunto-me se é uma Igreja que é mais permissiva porque é mais humana e que entende a realidade e a complexidade de ser homem e mulher de uma forma muito mais abrangente que se entendia na altura, não é? Portanto, há coisas... eu acho que, e noto isto nos Estados Unidos, curiosamente, não tanto em Portugal, mas nos Estados Unidos, há uma Igreja nova, digamos assim, muito conservadora, que não quer dialogar com a sociedade contemporânea, quer voltar a uma igreja que é pré-concílio, portanto, para voltar antes dos anos 60, e eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em entender como é que uma igreja que a igreja que Jesus se preocupou com o serviço ao homem contemporâneo quer continuamente rejeitar o problema do homem contemporâneo e voltar para um homem que não tem nada a ver com o dia de hoje, não é? E, portanto, isso a mim... agora, claro que há sempre... O que é o homem do dia de hoje? Caramba! O que é o homem do dia de hoje? Eu acho que é um homem que não tem tempo, claramente. As pessoas trabalham imenso. Tem muito pouco tempo para parar e perguntar o que é que quer fazer da vida e como é que consegue ser feliz. Acho que é um homem de hoje com muitos problemas em termos de como é que se estabelece relações humanas saudáveis. E isso acho que é um problema grave. E, portanto, quer dizer, eu vejo... Mas é um homem que tanto pode ser casado com um homem, como pode ser casado com uma mulher, como pode ser várias... Ou seja, hoje a sociedade apresenta-nos uma diversidade... de escolha. Brutal. Sim. E, portanto, a Igreja, neste momento, em tua opinião... está mais capaz de aceitar isso ou não? Pois, eu acho que o Santo Padre nesse campo tem-se manifestado com grandes problemas e divisões dentro da Igreja sobre o que é legítimo, o que é que não é legítimo. E para o Padre Afonso? E para o Padre Afonso, eu já sabia que essa vinha aí, isto, pronto, a ir às canelas. Para o Padre Afonso... Desculpa. Não, com todo o gosto, então senão também, se eu vinha para aqui fazer uma homilia não tinha interesse. Mas há questões, eu acho, para ser muito honesto, vou ser aqui sempre mesmo verdadeiro, vou esquecer que estão outras pessoas a ouvir-me. Eu acho que haverá, com certeza, padres que são homossexuais, e a história prova-o, e poderão perceber muito melhor o fenómeno da homossexualidade, quer para o feminino, quer para o masculino, muito melhor do que eu. Ora, o que eu sinto é que já me encontrei com pessoas no âmbito do atendimento e da conversa, pessoas que têm orientações sexuais, digamos, mais, portanto, como é que se diz isto? Orientação sexual da homossexualidade, mais homens, devo dizer que acho que só me recordo de ter falado com 2 raparigas. Sim, portanto tenho tido mais contacto com homens e tenho visto imenso sofrimento, no sentido, um problema gravíssimo de aceitação do que são, e isso acho que merece o respeito de qualquer pessoa. Acho que nunca encontrei um homossexual que dissesse: ui, que maravilha, descobri-me homossexual. É sempre uma tragédia, às vezes, a descoberta. E acho que, às vezes, certas formas como o catecismo está escrito, etc., demonstra pouco respeito por um processo de descoberta que, em si, é violento, da pessoa perceber que não segue, digamos, o curso normal da biologia, digamos assim, não quero ofender ninguém, mas pronto, ou que fazem parte de uma exceção. Às vezes tenho medo de como é que se coloca estas questões, e vejo também, por vezes, maior seriedade em quererem saber quem são do que, por exemplo, nos heterossexuais. E, nomeadamente, no assumir de uma relação homossexual, muito mais preocupados com a estabilidade, etc., de que muitas vezes as pessoas heterossexuais dão por adquirido que a relação é com uma mulher e que não sei o quê. Pronto, depois também há ali... Tens discutido muito a questão dos abusos sexuais na igreja, etc. E tens falado também muito na questão do celibato. Achas que, enquanto padre, faria tanta diferença, por exemplo, se fosses casado? No meu caso concreto, eu acho que sim. Ou se tivesses uma companhia, sim. Isso seria tão diferente no teu exercício diário da fé,
e da fé, não. Acho que não, mas ou de passar a fé aos outros, ou de dizer eu acho que nas tuas celebrações, etc. Agora vou dizer aqui uma coisa que provavelmente já vou ter padres a rezarem por mim, e eu acho que provavelmente nós vamos caminhar para a dupla possibilidade, no sentido os padres que seguem a via do celibato e os padres mais, como temos os padres protestantes. Claro. Pronto, é possível e acho que não vejo aí que haja aí algum problema. É verdade que o celibato vem do seguimento da tradição de Jesus e, portanto, há aqui uma coisa... Portanto, eu sinto que a minha entrega total a Cristo passa pelo celibato. Acredito que haja outras pessoas que sintam que não. Como é que a Igreja vai gerir esta questão? Não sei. Agora, o que eu sinto é que muitas vezes as pessoas dizem também haveria mais vocações se fossem casados. Bem, a Igreja Protestante tem menos vocações do que nós e podem todos casar. A questão dos abusos, se fossem casados nada disto se passava, e eu acho que também é uma crítica desonesta à Igreja, porque se virmos em qualquer país, os índices maiores de abusos sexuais são dentro da família, e não sinto que as pessoas que tenham a coragem talvez não seja o termo, mas uma pessoa que abuse de uma criança, não me parece que o problema seja o celibato ou estar casada, os problemas são de outra ordem, e que um padre, nem que fosse uma criança, mas que um padre tenha tocado uma criança, eu acho que não é grave, até acho que é gravíssimo, porque o padre, pela função que tem na sociedade, tem uma responsabilidade social agravada, não é? Só por causa disso. Só para terminarmos esta parte, e deixa-me fazer-te uma pergunta de escolha difícil, certamente, olhando para os papas, há algum que te tenha inspirado ou inspire particularmente? Que seja assim aquele... que se houvesse um póster, punhas o póster no quarto. Eu só vivi com 3 papas, não é? Que é o Papa João Paulo II. Sim, mas conhece a história de... Sim. Mas há algum Papa que tu achas que foi especialmente importante para a Igreja e que seja inspirador? Eu acho, tenho 2, os 2 em paralelo. Tenho o Papa João Paulo II em determinadas questões, tenho o Papa Francisco noutras. O Papa Francisco é um Papa que me dá medo. Cria-me imenso medo, porque é um homem que nos desafia sobre tudo. Porque é que os padres falam de si nas homilias e não falam de Cristo? Porque é que as homilias são longas e não são curtas? Porque é que os padres não rezam? Portanto, o homem, com todo respeito pelo Santo Padre, não para de me desafiar como padre e, portanto, eu já tenho medo do que é que ele vai escrever a seguir, porque me desafia na honestidade da minha vocação. Portanto, é tramado, não é? O que ele escreve e... às vezes uns comentários que faz, que a pessoa leva ali umas estaladas de luva branca e, portanto, irrita muita gente, eu percebo, e a mim também me irrita internamente, mas é uma irritação saudável. O Papa João Paulo II, porque eu acho que foi o primeiro Papa que começou a lidar com os mais novos. E foi uma igreja que abriu e que se podiam rir e que o Papa abanava a bengala e que era um Papa super bem disposto, e que foi um Papa super importante também na união do leste com o Ocidente. Pronto, era intratável de se ler, uma coisa horrorosa, como filósofo, primeiro que se percebesse alguma coisa que ele escrevia, mas do ponto de vista humano e de trazer à Igreja aquela alegria, claramente até mais forte para mim do que o Papa Francisco nesse aspecto. Afonso, Padre Afonso, passamos então à segunda parte deste podcast e vamos começar pela desilusão. Qual é a tua desilusão? A desilusão eu já anunciei um bocadinho há pouco, quando disse que não votava em Portugal nestes últimos anos, porque eu sinto que não é justo que a justiça portuguesa não produza justiça e é uma desilusão muito forte para qualquer pessoa que estuda Direito. Portanto, perceber, no fundo, que as pessoas gastam fortunas nos advogados, não é? O advogado é uma profissão cara e que os advogados, muitas vezes, a função do advogado é manipular a justiça a favor do seu cliente. E isto não é alterar a verdade, ao contrário do que as pessoas dizem, mas é
servir o melhor que pode o seu cliente e, portanto, usar da justiça para fazer o melhor serviço ao seu cliente. Agora, que qualquer advogado neste país seja infiltrado em teias que o próprio sistema não funciona, é a maior desilusão que um advogado pode ter, ou qualquer pessoa que se dedique ao estudo e ao pensamento do direito. Quer dizer, é impensável. Quer dizer, então, tudo baseado na responsabilidade, depois não se encontra o responsável. Isto é uma coisa, para mim, é violento. Humanamente é mesmo muito violento. Gera muita desconfiança. Gera, claro. Então não gera. Então, e agora no caso que pôs da Igreja dos abusos sexuais, repara a celeridade com que a sociedade portuguesa criticou a Igreja Católica, e bem, não é? Portanto, há membros da Igreja Católica que fizeram muito mal ao Portugal e a pessoas concretas e vítimas, etc. Mas eu não vejo a mesma celeridade da justiça portuguesa com comissões e mais comissões a funcionar e a chegar a resultados, como por exemplo foi a comissão que analisou os casos de abusos sexuais para Portugal. Mas aí a Igreja também foi muito pouco célere, não é? Aliás, com certeza. Bem pouco célere. Sim, estamos de acordo, mas quando as comissões começaram a funcionar, os resultados obtiveram-se e noutras não se obtém. A tua inspiração? A minha inspiração que eu escolhi, há várias, entre amigos, familiares, etc. Mas quando estava a pensar, escolhi o professor Dapo Akande, foi meu supervisor em Oxford, um homem da Nigéria, absolutamente brilhante do ponto de vista de Direito Internacional, é agora o Chitty Lee Professor of International Law da Universidade de Oxford, e foi um académico que me provou que é possível ser-se académico e ser-se boa pessoa ao mesmo tempo. E normalmente os académicos tendencialmente não são boas pessoas. E ele provou-me que podemos ser e que devemos ser boas pessoas. E isso, por exemplo, na Academia Portuguesa é muito raro acontecer. Porquê que achas que os académicos tendencialmente não são boas pessoas? Porque ficamos obcecados com os resultados e com o nosso nome aparecer em tudo quanto é publicação. E para que o nosso nome apareça na publicação, às vezes não temos pudor em dar para trás num colega mais novo, não temos muitas vezes pudor em usar trabalho dos outros e vivemos às vezes em lutas de corredores absolutamente absurdas em vez de estarmos preocupados com o bem dos alunos e com o bem da cultura e com o bem do saber. Torna-se assim uma luta entre galos. E em Oxford, talvez porque eles sejam todos galos, não sei bem qual é a razão, mas com este professor descia à terra, com ele a chamar-me a atenção, cuidado com este perigo, cuidado com aquele, e portanto um homem que é provavelmente um dos futuros juízes do Tribunal Internacional de Justiça, tudo isso aponta para ser o próximo a representar o Reino Unido, um homem de uma craveira intelectual que é quer dizer, ninguém consegue comparar, e no entanto é uma pessoa que, se algum aluno dá um grito, ele está ali ao lado dele, do investigador, etc. E pronto, e de facto foi um homem que, quando agora dou aulas e quando tenho esse papel e quando tenho tentações de que o poder me suba à cabeça, lembro-me de coisas que ele me disse, de coisas que me escreveu, de coisas que ele próprio escreveu sobre a ciência do direito, e portanto tento-me comportar. E agora a música, não sei se é talvez um desejo escondido de um Natal quentinho do outro lado do Atlântico, no Brasil, ao contrário do Natal aqui, que é sempre mais frio. A música que escolheste é Garota de Ipanema, de Jobim. Sim. Porquê? Primeiro, eu tive que fazer uma homilia terça-feira em que a Garota de Ipanema apareceu. E portanto vai aqui também como um recado para o tio Gonçalo, porque ele entenderá o que eu lhe quero dizer neste momento. E depois porque eu acho que é uma versão moderna, agora já sei que vou chocar tudo quanto é católico, mas é uma forma lindíssima de se falar de Nossa Senhora. Não há coisa mais bonita e mais linda do que a garota que passa, e cheia de amor e de graça. Por isso, pronto, é assim uma música que... E quando estou em stress máximo, não há nada como ouvir esta música. Mas eu gosto do Natal frio. Gostas de Natal frio? Eu adoro Natal frio, em frente à lareira, isso sim. Muito bem. Afonso Seixas Nunes, padre jesuíta, que esteve connosco neste Geração 70, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, por teres vindo. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, a produção editorial de Mariana Oca Ferreira, a fotografia de Tomás Almeida, a edição vídeo de Carlos Paes, grafismo de Paulo Alves e a coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio.